Oi, pessoal, aqui é a Mallory do Cats.com, o site que é só sobre gatos. E no vídeo dessa semana vamos falar sobre algumas curiosidades sobre gatas. Desde que minha gata Forrest apareceu na minha vida há uns 9 anos, eu tenho vivido com um gato e uma gata. E às vezes me pego vendo eles meio que através dessas ideias de masculinidade e feminilidade, mas do ponto de vista humano. A própria voz mais aguda da Forrest me parece feminina, enquanto a personalidade relaxada e amigável do S parece mais masculina. Eu sempre pensei que isso era só eu projetando algumas tendências e estereótipos humanos neles, mas eu queria saber se isso faz sentido mesmo. Será que as gatas são diferentes dos gatos? Será que elas têm personalidades diferentes? E o que mais as torna únicas? Bom, para começar, os fatores biológicos que definem a experiência de uma gata são mais intensos nas que não foram castradas. E embora muitas das gatas que vivem com a gente nunca passem por tudo isso, eu queria começar falando sobre o que acontece depois que uma gata chega na puberdade e começa a passar pelas flutuações hormonais e físicas que definem a experiência de uma gata, especialmente na natureza. Uma gatinha geralmente chega à puberdade por volta dos 6 ou 7 meses de idade, mas isso pode variar bastante dependendo da raça e de cada gata. E a partir daí, ela entra num ciclo de cio. Esse ciclo de cio serve basicamente para o mesmo propósito que o ciclo menstrual nas humanas. É um ciclo de hormônios de fertilidade que permite que a gata conceba filhotes. Mas, diferente das humanas, as gatas não têm um ciclo menstrual, elas têm um ciclo estral. Isso significa que, em vez de liberar o revestimento do útero, elas o reabsorvem após o período fértil. Você vai perceber que uma gata que está fértil ou no cio vai mostrar vários comportamentos diferentes. Ela vai rolar pelo chão, esfregar em tudo, miar muito e querer sair de casa. Tudo isso porque ela está no período fértil. Curiosamente, esse período pode variar muito em duração, podendo durar de um dia a uma semana. E depois disso, ela passa por um período infértil, que também varia bastante em duração. Além disso, as gatas passam por períodos em que não tem nenhum ciclo de cio, e isso depende de onde você mora. Nos meses com dias mais longos, elas ficam mais ativas nesse sentido, mas quando os dias são mais curtos e escuros, elas praticamente não entram no cio. Bom, as gatas são ovuladoras induzidas, ou seja, elas só ovulam se acasalarem, em vez de ovularem num período fixo do ciclo delas. E quando isso acontece, há a possibilidade de que ela engravide e tenha filhotes. O período de gestação dura em média 9 semanas e ela pode ter de 1 a 12 filhotes numa ninhada. A média é em torno de 4, e ela pode continuar tendo ninhadas por muito tempo. As gatas nunca param realmente com esses ciclos, então elas continuam passando pelo ciclo estral até o final da vida. Então, a gravidez se torna muito mais arriscada depois dos 8 anos. Mesmo assim, uma única gata pode dar à luz a cerca de 180 filhotes ao longo da vida, ou seja, uma gata pode ter muitos filhotes. E para uma gata não castrada, essas flutuações hormonais, a experiência de gravidez e de ter filhotes, tudo isso acaba moldando a vida dela, influencia seus comportamentos instintivos, seus hábitos e, claro, o seu estilo de vida. Para uma gata castrada, as coisas são um pouco diferentes, mas ainda assim vemos algumas diferenças que fazem as gatas serem diferentes dos gatos. Bom, primeiro, todas as gatas, independente da raça, tendem a ser um pouco menores que os machos. Claro, a raça influencia bastante o tamanho do gato, mas geralmente os machos de uma raça são um pouco maiores que as fêmeas. Os gatos, em geral, não mostram muito disformismo sexual, então não é comum terem cores, formas ou tamanhos muito diferentes, mas, no geral, os machos tendem a ser um pouco maiores do que as fêmeas. Além disso, as gatas tendem a amadurecer um pouco mais rápido que os machos, então uma gata geralmente atinge a puberdade antes dos irmãos.
Outra curiosidade é que quando você vê um gato tricolor ou malhado, ou seja, com pelo preto e laranja juntos, quase sempre é uma fêmea. Só um em cada cerca de 3.000 gatos tricolores é macho. Isso acontece porque os genes para as cores laranja e preta estão no cromossomo X. Como as gatas têm 2 cromossomos X, elas podem carregar tanto o gene laranja quanto o preto ao mesmo tempo. Um processo chamado lionização, ou inativação do X, faz com que as células do corpo alternem entre esses 2 cromossomos X. Então, se a gata tem um X preto e um X laranja, o corpo vai alternando essas cores, criando manchas pretas e laranjas e possivelmente algumas brancas, formando uma pelagem tricolor. Assim, acabamos com uma combinação dessas duas cores. É também por isso que vemos menos gatas laranjas do que gatos laranjas. Os gatos machos acabam sendo laranjas se tiverem um gene laranja dominante e um preto recessivo no único cromossomo X, enquanto as fêmeas têm a opção de ser as duas cores. Quando há essa possibilidade de ser tanto laranja quanto preto, as chances de ser apenas laranja diminuem. É como uma roleta, com mais opções, a probabilidade de ser só laranja é menor. Outra curiosidade é que, assim como nos humanos, as gatas tendem a viver mais do que os gatos, e, curiosamente, isso vale até mesmo quando olhamos para os gatos castrados. Mesmo tirando todos aqueles hormônios que incentivam os machos a sair e se meterem em encrencas, as fêmeas ainda tendem a viver mais que eles. Um estudo de 2013 analisou a longevidade de 400.000 gatos e descobriu que as fêmeas castradas viviam, em média, 13,1 anos, enquanto os machos castrados viviam cerca de 11,7 anos. Ou seja, elas vivem mais de 1 ano e meio a mais do que os machos. E a diferença é ainda maior entre os gatos não castrados. Uma fêmea não castrada vive cerca de 2 anos a mais do que um macho não castrado. Então, você pode ver que quando falamos dos benefícios da castração para a longevidade, os machos ganham mais anos de vida, mas as fêmeas castradas também vivem mais do que as que não são castradas. Castrar uma gata pode adicionar cerca de 4 anos para a vida dela, e isso por vários motivos. Um deles é que ela tem menos vontade de sair e ir vagar por aí. Talvez também seja um fator de que as pessoas que castram suas gatas tendem a ser mais protetoras. Isso conta, mas há outros fatores mais físicos envolvidos. Por exemplo, uma gata castrada não tem risco de câncer de útero e também tem um risco reduzido de desenvolver tumores mamários. Além dos benefícios para a saúde, há outras razões para se preferir castrar uma gata. A maioria das pessoas concorda que uma gata castrada é um pet mais fácil de conviver. Eu sei que é uma atitude bem centrada no humano e realmente não podemos afirmar se a gata será mais feliz castrada ou não, mas, como humanos, sabemos que isso permite que ela viva bem mais tempo na casa, em média, porque há menos problemas comportamentais. Além disso, há benefícios para o mundo ao seu redor, fora de casa. Uma única gata, por exemplo, pode dar à luz a mais de 100 filhotes ao longo da vida. No mundo todo, há muitos gatos que não recebem os cuidados adequados, então castrar sua gata ajuda a evitar que isso continue. A castração também ajuda a proteger a vida selvagem local, que é bastante ameaçada por gatos que têm certa vantagem natural como predadores. Essas são algumas boas razões para você considerar castrar sua gata. E a última curiosidade é que as gatas podem ter traços de personalidade ou tendências comportamentais diferentes dos gatos machos. Definitivamente observamos padrões comportamentais diferentes quando olhamos para os gatos na natureza. Por exemplo, quando vemos gatos de rua, notamos que seus hábitos e padrões variam de acordo com o sexo. Por exemplo, uma colônia de gatos selvagens é quase totalmente formada por fêmeas adultas e filhotes ainda dependentes das mães. Quando um filhote macho cresce, ele geralmente deixa a colônia e vive apenas na periferia dela, passando a maior parte do tempo patrulhando seu território e procurando parceiras. Já as gatas permanecem mais conectadas à colônia. Elas ainda são caçadoras solitárias, mas mantêm laços sociais mais fortes e ficam com suas irmãs, outros parentes e seus filhotes, mais próximas da comunidade.
Então, parece bem possível que os nossos gatos mantenham algumas dessas tendências mesmo depois de castrados e vivendo em casas, talvez sem outros gatos por perto. Eles ainda podem ter algumas tendências inatas que os ajudam a se adaptar bem a essa vida. No entanto, não temos evidências empíricas sobre isso. Só posso dizer que as pessoas frequentemente relatam diferenças entre os seus gatos e as suas gatas. Por exemplo, em dados de pesquisas, as pessoas tendem a descrever suas gatas como mais intolerantes que os machos. Elas dizem que as gatas são um pouco menos amigáveis ou menos emocionalmente conectadas. É bem possível que isso seja, em grande parte, uma projeção dos donos, que pode criar um efeito dominó. Eles têm uma suposição sobre a gata, tratam-na diferente e, com isso, acabam moldando o comportamento dela. Então, é difícil dizer de onde vem tudo isso. Mas, considerando que os gatos têm dinâmicas de grupo diferentes conforme o gênero, é provável que existam algumas diferenças nos traços de personalidade e comportamentos entre os machos e as fêmeas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor o que realmente acontece nos corpos, nas mentes e nas vidas das nossas gatas, e os detalhes especiais que tornam elas únicas. Deixe nos comentários se você já notou alguma diferença entre seus gatos e gatas, se você observou algumas dessas tendências que as pessoas costumam descrever, ou se sua experiência foi totalmente diferente. Vou adorar saber. Então, muito obrigada. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!